Cláudia Santos aqui para mais um podcast onde vou falar um assunto bem intrigante, algo que por vezes você ouve aí como reclamação do jovem adolescente que está na sua casa. Quero falar com você sobre o seguinte tema: jovem demais para ser adulto e velho demais para ser criança. Veja só, falar de velho e falar de ser jovem, algo que dá para a gente pensar em alguns detalhes, em algumas variáveis que norteiam aí essa fase da adolescência, esse momento tão ímpar na vida de um ser humano, que é justamente um período de transição, de muitas transformações, curiosidades, interesses diversos. E veja, muitas vezes as pessoas se equivocam, os pais, as mães principalmente, tratam seus filhos nessa fase como crianças, como se fosse ainda do plano infantil. Ou outras vezes, equivocadamente, tratam seu adolescente como se ele já tivesse sim que ter aquele amadurecimento, já ser um adulto, já ser grande o suficiente. Então, eu trago esse tema: jovem demais para ser adulto e velho demais para ser criança. Vamos falar do jovem demais para ser adulto primeiramente. Você deve ouvir muitas vezes aí na sua casa ou quando você observa relacionamentos entre os adultos e os adolescentes, os jovens com seus pais, outros adultos familiares, sempre alguém dizer: olha, mas você já tem tamanho, você já deveria saber disso. Olha só, você não sabe ainda, você já cresceu o suficiente. Você já precisaria resolver isso na sua vida. E a sua responsabilidade, o seu compromisso com a vida? Você já tem tamanho, já deveria ter outro tipo de atitude. Desse jeito que você faz as coisas, com esse tamanhozão que você tem, você ainda não aprendeu isso? Você ainda não sabe disso? Caramba, tá atrasado, hein? Olha, isso chateia demais o adolescente, o jovem que está nessa fase, porque verdadeiramente ele ainda não é um adulto, ele é um jovem, ele é um adolescente. Aliás, vamos aqui relembrar quando inicia esse processo da adolescência. Exatamente, inicia com a puberdade, aos 9 anos e meio, 10 anos, 11 anos, um período de puberdade, onde as transformações corporais começam a surgir. Depois disso vem a pré-adolescência, de seus 10 anos e meio, 11 anos até seus 12 anos e meio, de acordo ali com a evolução na maturidade individual de cada um. Depois vem a adolescência, aos seus 12 anos e meio, 13 anos, 14, auge da adolescência, a onipotência juvenil vai acompanhando todo esse período, final da adolescência aos 17 anos e 11 meses, lá quase aos seus 18, e o início da fase adulta, aos 18 anos, que eu costumo chamar de pré-adulto 1. Então, mesmo o jovem que tem 18 anos, 19 anos, efetivamente ainda não é um adulto suficientemente já formado, com a parte de amadurecimento, com aquela questão de grau de comprometimento com a vida, o grau de independência, e necessita sim de muitos cuidados, muitos direcionamentos. Verdadeiramente seremos adultos a partir dos nossos 25 anos. Lógico que legalmente, perante a lei civil, criminal, nós já temos algumas questões aí que nos faz ali se comprometer com outras questões da vida, aos 18 anos, aos 21 anos. Então, perante a lei, nós já arcamos com algumas consequências conforme a idade de 18 anos, de 21 anos. Mas não é disso que eu estou falando aqui. Eu estou dizendo do grau de amadurecimento interno, essa parte maturacional da emoção, das suas faculdades mentais, do seu grau mesmo de responsabilização com a vida, esse comprometimento, esse acatar das consequências que a vida nos traz de acordo com as nossas decisões, nossas atitudes.
Veja, se eu tenho um filho que está no início de sua adolescência, vamos supor que ele tem lá seus 12, 13 anos, ele está saindo da pré-adolescência, entrando na adolescência, já ali com o pé na adolescência. Ele é um adolescente, ele não é um adulto. Ele não pensa como adulto, ele ainda não tem as condições evolutivas, primeiro que corporalmente e segundo a parte mental, emocional, apta a enfrentar as coisas que nós adultos enfrentamos todos os dias. A gente sabe de histórias diversas de jovens que já anteciparam precocemente suas atitudes, seus compromissos árduos, com comprometimentos de trabalho, cuidados de família, de acordo com as intempéries, as circunstâncias difíceis que a vida vai proporcionando ali. Mas salvo essas exceções, eu estou aqui dizendo daquele jovem, daquele adolescente que ainda não é um adulto verdadeiramente, ele é um adolescente, ele é um jovem, está nessa fase da juventude. E nós devemos sim olhar com respeito para a idade e para as características daquela idade que nosso filho tem. Eu não posso querer que o meu filho de 15 anos tenha as mesmas reações, os mesmos graus de comprometimento com a vida que um adulto tem, que um adulto já de seus 30 anos tem, por exemplo, 25 anos, 28 anos. Não, ele tem 15 anos. Ele ainda está em formação educacional na parte escolar, transformações, muitas questões corporais, afetivas, emocionais, as questões espirituais, muitas coisas acontecendo na vida dele. Ele é um jovem, ele é um adolescente. E é cobrado. Você já é grande, olha o seu tamanho. Hoje os meninos e as meninas, a gente fala brincando, que tomaram hormônios de crescimento em excesso, né? Qual foi o adubo, qual foi o fermento tão bom? Que muitas vezes tem uma estatura já de 1,70m, 1,80m, esses jovens de 15, 18 anos. Eu conheço jovens que têm pai e mãe em estatura menor e ele já tem 1,80m. E então, assim, são aqueles grandes homens, aquelas grandes mulheres, no sentido de moças e moços da juventude, e que têm um tamanhozão. Mas se você observar o amadurecimento interno lá dentro, como ele funciona, ele não funciona ainda com o tamanho de sua estatura. E nós devemos observar, ele não é adulto. Esse jovem ainda não é adulto, é um jovem adolescente. Então nós vamos respeitar sim a idade que esse jovem tem, observando esse grau de amadurecimento, para podermos entender se nós já podemos confiar um pouco mais, olhar essa forma do que é que o filho pode acatar de suas consequências um pouco mais. Logicamente que toda consequência dos atos enganosos ele deve arcar, dos atos bons ele também deve arcar, mas nós mães e pais damos um certo suporte, maior ou menor, no sentido de acatar, suportar junto as consequências, conforme esse grau de amadurecimento. Então, quanto mais amadurecido, mais confiável, mais nós vamos dando maior liberdade, maior confiabilidade, e vamos percebendo que esse amadurecimento está indo muito bem, de vento em popa, e que nós podemos sim perceber uma independência maior no nosso filho. E isso é tão bom, isso é tão importante para nós adultos, que somos a autoridade sobre a vida desse filho, e principalmente para ele, para que ele perceba que, olha, eu tenho 15, eu tenho 14 anos, mas eu já consigo fazer determinadas coisas, consigo arcar com certas responsabilidades, compromissos, meu pai e minha mãe confiam em mim, eu sou digno desse tipo de confiança. A questão dos respeitos, entre a maneira do filho respeitar, dos pais respeitarem o filho também em suas questões muito peculiares, características muito mais íntimas. E aí entram os desejos, os interesses, as curiosidades, as transformações, entram assim uma enxurrada de coisas, muitas coisas boas e coisas ruins que esse filho também vai se deparando, e a gente vai ali lapidando esse nosso diamante para que ele amadureça cada vez melhor. Mas mesmo o jovem adolescente que tem um grau maior de amadurecimento, a gente não pode fazer vista grossa, já que ele é digno de maior confiança,
maior respeito, maior credibilidade, maior independência, a gente tem que observar que ele ainda está nessa fase de aprendizado, uma transição entre a infância e a vida adulta. Então ele está transitando, ele está aprendendo a ser jovem para colher os melhores frutos desse plantio jovem agora, ser colhido lá na fase adulta. E isso vai ser muito importante, nós estarmos atentos a isso. Então ele ainda é jovem demais para ser adulto, ele não é adulto. Em outra partida, vamos falar então agora do velho demais para ser criança. Por que velho demais para ser criança? Porque definitivamente esse jovem adolescente que já está nessa fase, ele não é mais uma criança, ele já saiu da fase da infância, vem crescendo em estatura, em amadurecimento, os hormônios já estão ali todos funcionando nas suas transformações da adolescência, o corpo se transforma. Se você observar as meninas, os meninos já nesse início de puberdade, como as curvas, a organização corporal, até mesmo a forma de se posicionar, os argumentos, as críticas que eles fazem, os pensamentos, tudo que envolve a vida desse ser humano que é o nosso filho, esse nosso diamante, você já observa a partir da puberdade que está deixando sim de ser criança. E por vezes, quando tem lá seus 12, 13 anos, 14, tem aquele tamanho grande, já que eu disse há pouco, mas tem algumas atitudes, até mesmo infantilizadas. Eu digo infantilizadas, mas não de forma que ele seja uma criança, e sim uma atitude infantilizada no sentido de não estar amadurecido o suficiente nesse aprendizado jovem para ter uma atitude mais, vamos dizer assim, recheada de características comprometidas, responsabilizadas, atitudes maiores de confiança. Não está mais criança, não é mais infância, mas pode sim ter atitude infantilizada, no sentido da imaturidade para a idade da adolescência. Só que toda vez que nós observarmos essas atitudes infantilizadas, que às vezes são brincadeiras, tiração de sarro, às vezes uma falta de compromisso com determinado horário, uma certa tarefa, não perceber certas, a forma de uma gravidade de algo que é mais grave, algo que é mais forte na sua importância, não perceber dificuldades, não perceber perigos, é uma atitude infantilizada. E às vezes eles mesmos dizem para nós, mães e pais, principalmente para as mães: nossa, mas você vê perigo em tudo você acha difícil, você acha que vai acontecer um problema, tudo é perigoso. Ou seja, ainda há uma imaturidade, uma atitude infantilizada, ou seja, não está pronto, não tem ainda um processo emocional, afetivo, não tem experiência de vida para ter essa percepção de que há necessidade de certas prudências de comportamentos, de atitudes, prudência de decisões, prudência de horários, locais, tipos de pessoas em que vai se relacionar. E para eles, então, vem essa atitude infantilizada em não ter essas percepções. Mas não é uma criança, reforço, já é velho demais para ser uma criança. Se trata de um jovem na fase da adolescência, passando por cada uma das idades de 9 anos e meio, 10 anos, 11 anos, 12, vai até lá seu final, como eu disse há pouco. Em cada idade nós vamos perceber atitudes que poderiam ser maiores em amadurecimento, por isso percebemos que ainda é um jovem e não um adulto, e vamos perceber também atitudes infantilizadas que nos supõem talvez ser uma criança, mas não é uma criança, é apenas uma atitude imatura, ainda não aprendeu o suficiente. Então toda vez que o seu filho, seu diamante, tiver uma atitude que você veja, que perceba que ainda falta um grau de aprendizado, observe com outros olhos, escute de forma diferenciada o que o seu filho está falando, veja, enxergue, perceba de forma diferenciada.
quem está falando, agindo, tendo atitudes, essas investidas, é um ser humano, um diamante jovem, do processo da adolescência. Não é uma criança falando e não é um adulto falando, é um adolescente, é um jovem. Você precisa estar firme nesse posicionamento de observar. Seu filho é um jovem adolescente. Você precisa estar atento a isso. Perceber que tudo que é falado, tudo que é acontecido ali, todo o repertório que você está enxergando, percebendo à sua frente, é de um repertório jovem, adolescente. O seu filho, diamante, jovem, odeia, detesta ser comparado com um adulto ou com uma criança. O desejo dele é ser visto, notado, na forma em que ele está naquele momento. Ser um jovem adolescente. Trate o seu filho como um adolescente, com a idade própria que ele tem, com o grau de amadurecimento, com o grau de liberdade de acordo com esse amadurecimento. Eu sempre oriento que quanto mais confiável for o nosso filho, maior liberdade ele terá. Então, se o filho ainda não tem esse grau maior, a liberdade é menor. Isso vai acontecendo gradativamente, com os aprendizados dentro do lar, junto de seus pais, que são suas autoridades, em lugares sociais, em ambientes onde tem outros familiares, locais públicos, não é? Então, você vai percebendo como é ali o posicionamento, o ajuste que seu filho faz em determinadas situações. Isso vai te dando um norte para perceber o quão grande ou médio ou pequeno é o grau aí do amadurecimento do seu filho. Mas tudo isso se trata do repertório da vida adolescente, dessa fase do adolescimento, como queira dizer, da fase da juventude. Principalmente quando o filho já tem lá seus 15, 16 anos, ele odeia mesmo ser comparado com uma criança. Não faça essa comparação. As comparações destroem aquela questão da aproximação que você já alcançou com o filho. Quando nós comparamos nosso filho, ele olha para nós com aquele olhar de fogo, fica muito bravo, muito nervoso com essas comparações. Quando são comparados com outras pessoas e principalmente quando falamos que ele ainda é uma criança. Ele odeia, fica azedo com isso daí, azeda tudo. E muitas vezes a gente põe a perder aquela conquista de aproximação, de intimidade com o filho. Se a gente coloca esse tipo de comparação, trazendo o filho para a infância, quando ele não está mais na infância, a gente acaba que a gente distancia ao invés de continuar com essa aproximação, com essa intimidade ao filho. O filho percebe que você não confia nele, então que as coisas que ele vem falando e fazendo não tem sentido, não tem valor, então ele se afasta. Ele se vê como não sendo valorizado até o ponto em que ele já aprendeu, até o ponto em que ele já evoluiu. E quando nós equivocadamente tratamos o nosso filho como já um adulto, você já deveria saber, porque olha o seu tamanho, ou imagina que você pode fazer isso, você não tem idade ainda para fazer, você é muito criança, isso aqui não dá para você. Não é dessa forma que devemos tratar. Nós devemos nos dirigir ao nosso filho dizendo: olha, filho, você ainda tem determinada idade, o seu ambiente social ainda deve ser esse. As questões que permeiam a sua vida, ainda há algumas necessidades que precisam ser supridas, alguns aprendizados. Então, neste momento, ainda não é o seu tempo de estar em determinadas festas, em determinados lugares, a determinados horários, junto de determinadas pessoas, determinadas atividades, algumas situações que o filho queira vivenciar e ainda não é o momento ideal. Então nós devemos explicar ao nosso filho que ele ainda está numa fase onde há necessidade de alguns aprendizados e que você não percebe esse aprendizado no seu filho, que ele vai aprender sim, que tudo tem o seu tempo, seu momento, sua adequação, tudo tem sua coerência para que o filho tenha ali os melhores resultados. Tem uma adolescência bem-sucedida e que você está zelando, cuidando, sendo prudente por ele nas questões em que ele ainda não percebe como nocivas, tóxicas a ele, negativas, que você faz a parte que ele deveria fazer.
por ainda não ter o amadurecimento necessário. E que ainda não tem justamente por estar aprendendo, estar na fase adolescente, não é? Ele ainda não aprendeu, ele está aprendendo. Então, quando eu oriento aos pais, entre nesse universo jovem, perceba o repertório jovem do filho, também é nesse aspecto. É olhar para o filho no grau do amadurecimento que ele tem dentro do mundo jovem, não trazendo o filho para uma postura como se fosse uma criança, tratando um filho como criancinha, tadinho, Não, o filho é forte, ele é suficiente, ele tem capacidade, ele tem poder de jovem e pode ser tratado como um jovem. E por outro lado, não subestimá-lo em dizer, nossa, mas você deveria, mas você poderia. Isso também é inferiorizar o filho, é tirar dele a força. Então nós não tratamos o filho como adulto para tirar a força e colocá-lo numa posição de incapacidade e inferioridade, de que não ter ainda alcançado o melhor, e também não tratamos o filho como cheio de mimimi, tadinho, coitadinho, como se ele fosse quebrar, como se fosse uma criancinha que não tivesse condições de nada. Pelo contrário, o nosso diamante jovem, ele apenas precisa ser lapidado, porque ele já tem força, ele tem garra, ele tem um poder jovem, tem muitas capacidades, muitos talentos, é inteligente, tem já vários conhecimentos e nós precisamos ajudá-lo. De que forma? Lapidando, orientando, direcionando, dando norte para que ele vá ali mesmo, lapidando, aprendendo, tendo suas transformações, o seu crescimento, o seu amadurecimento na melhor forma possível, colhendo já alguns bons resultados, mas plantando muitos conhecimentos, muitas novas atitudes, percebendo nas suas vivências ali amparadas, com o suporte de seus pais, de suas autoridades. Pai e mãe é sim a autoridade sobre a vida desse filho jovem, ali aprendendo, sabe? As coisas vão sendo realizadas de uma maneira mais saudável, é assim que deve ser. Jovem é jovem, criança é criança, e quando for adulto, adulto será adulto. É assim que nós devemos tratar o nosso filho. Eu também vejo muitos pais que já têm filhos lá com seus 20 anos, 21 anos, até os 25, iniciando já a fase adulta propriamente dita, e tratando o seu filho como um bibelô, uma coisinha assim, frágil, tadinho, deixa que eu dou tudo na mão dele, porque, meu filhinho, opa, já é um adulto. Não vamos tirar, castrar o adulto, ou seja, impedir que o adulto seja adulto em suas potencialidades. E da mesma forma, não vamos fazer isso com o nosso filho jovem, de maneira nenhuma. Imagina você, pai, você, mãe, se alguém lhe tratasse como uma criança, sem condições de fazer as coisas. Ou lhe tratasse como uma pessoa muito velha, já ali, sabe, sem forças, que nem anda. Você também não gostaria. Eu não gostaria jamais que alguém subestimasse as minhas capacidades ou me inferiorizasse. Assim também é o nosso diamante, o nosso filho. Ele também não vai gostar de estar sendo inferiorizado ou subestimado, mas ele vai amar em saber, perceber que o pai e a mãe o trata como ele é, da forma como ele se apresenta, dentro da forma real que ele é, de acordo com as necessidades que ele precisa, que há necessidades que precisam ser supridas durante a fase da adolescência. Ele vai amar que você o enxergue, que você o note da maneira que ele é e exalte essas qualidades, essas potencialidades do filho que está nessa força jovem. Isso faz o filho se sentir amado, respeitado, notado. Isso faz o seu filho se aproximar mais ainda de você. Faz com que ele confie mais ainda, porque você o vê da maneira que ele é. E não da maneira que outras pessoas ficam falando, outros atravessamentos que vêm aí, ou comparações equivocadas, como estou dizendo aqui. Tratá-lo como adulto ou como criança. Não, nós tratamos o filho como ele realmente é, dentro do grau de seu amadurecimento. Até mesmo se ele fosse uma criança aos 7, 8 anos, eu não deveria tratá-lo com
como sendo maior, ainda que nós tenhamos crianças precoces já amadurecidas, mas ainda é uma criança. Não vamos queimar etapas, não vamos pegar uma borrachinha e apagar a fase, não vamos fazer isso. Nós vamos exaltar essa fase com suas potencialidades, com os direcionamentos melhores, para que seja uma fase maravilhosa, saudável, uma fase abençoada, com os melhores plantios de posturas e atitudes e os melhores resultados que vão perdurar por toda a vida desse ser humano, que neste momento é jovem, mas já e passa assim, já estará aí na fase adulta. Essa é a nossa missão, enquanto mãe, enquanto pai. É assim que devemos nortear a vida do nosso filho que está nessa fase da adolescência. O nosso diamante merece ser visto, enxergado, notado da maneira que ele é. E isso traz ali essa lapidação da melhor forma possível. Não esquece disso, o seu filho é um diamante.